Eu, eu já fui um monarca. Não, nunca fui um podcaster buscando polêmica em qualquer esquina. Também nunca me considerei de direita. Na época eu até me considerava de esquerda. O que eu tive em comum com o monarca é que já me considerei um absolutista da liberdade de expressão. E o que mudou minha cabeça, ironicamente, foi estudar sobre isso nos Estados Unidos. Agora, não é sobre o monarca que a gente vai falar, né? Nos últimos dias, o jornalista Glenn Greenwald vem sendo pesadamente atacado nas redes sociais. Ele acusa o Brasil de ter implantado seu estado de censura. O seu principal foco é a acusação de que o ministro Alexandre de Moraes vem acumulando sistematicamente poder demais. Hoje, são 10 deputados federais que têm suas contas nas redes sociais suspensas, além de inúmeros comunicadores, como o próprio monarca. Quero chamar a atenção para um dos muitos tweets que o Glenn publicou nesses dias. O poder específico de Moraes de ordenar unilateralmente que quem ele quiser seja silenciado sem processo em segredo foi justificado para proteger a eleição. Mas a eleição acabou e, como todos os poderes extremos supostamente temporários, tipo o Patriot Act, ainda está em uso. Ele foi atacadíssimo. A militância de esquerda nas redes tem, já há muitos anos, um poder de violência incrível. Para a maioria das pessoas, é intimidador. Ele vem sendo acusado de misturar valores da Constituição americana com os da brasileira, vem sendo chamado também de incoerente, de vira-casacas. Não são poucos os ataques homofóbicos. Sabe, o Glenn não está sendo incoerente. A defesa dele é por princípios. O mesmo argumento que o fez ser contra a Lava Jato o faz ser contra Alexandre de Moraes. É um juiz com uma quantidade abissal de poder que está, sim, usando esse poder. Está atropelando o devido processo legal. Esse não é um valor da Constituição americana, tá? É um valor de todas as democracias liberais. Quando acusados pelo Estado, todos temos o direito a um processo com todas as etapas previstas em lei, com a maior transparência possível, que explique as decisões e todos os direitos constitucionais absolutamente garantidos. O que o Glenn traz para essa discussão, que aí sim é uma coisa muito da tradição política americana, é de uma profunda desconfiança do poder do Estado. Eu discordo do Glenn. E gostaria de fazer aqui hoje um argumento em defesa das decisões do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, a coisa que me fez deixar de ser um absolutista a respeito de liberdade de expressão no meu ano sabático americano foi um curso de um semestre na Faculdade de Direito na universidade em que eu estava, que era um curso especificamente sobre a primeira emenda. 3 vezes por semana, 1 hora por dia, a gente ia mergulhando em um caso após o outro decidido pela Suprema Corte Americana a respeito da liberdade de expressão. 2 séculos de casos, desde 1800 e tanto até bem recentemente. Quem acha que a liberdade de expressão é absoluta nos Estados Unidos não tem ideia do que está falando. Nem sempre a liberdade de expressão ganha. E os ministros de lá, da Suprema Corte de lá, são muito em cima de cada caso difícil, de cada argumento. Pois é, vamos fazer isso? Só um pouco em cima de um caso muito difícil que está acontecendo aqui agora no Brasil? Vocês vêm comigo? Isso aqui, gente, que nós estamos fazendo juntos é o debate público. O que eu falo, o que vocês comentam, o momento em que respondo a vocês, a interação com o que os outros estão falando nas redes sociais, na imprensa. É disso que uma democracia vive, de se debruçar sobre o que é difícil. A gente consegue fazer isso assim, desse jeito, aqui no meio, por conta das suas assinaturas, e precisamos muito delas, vai. São R$10 por mês. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse aqui, esse é o ponto de partida. Se você afirmasse para um americano típico, sei lá, 1890, 1900, que dá para falar qualquer coisa no jornal, a pessoa ia se espantar. A ideia ia parecer, sei lá, um exagero. A gente lê a primeira emenda à Constituição americana, o Congresso não escreverá nenhuma lei interferindo com a liberdade de expressão, e acha que sempre foi interpretada de forma absoluta. Mas não é verdade. Essa atual interpretação da primeira emenda, que garante liberdades muito amplas,
ela vem só dos anos 50 para cá, é bastante recente. Meu argumento aqui vai ter 4 etapas. Primeiro, eu quero lidar com a ideia original de liberdade de expressão numa democracia. Aí quero tentar pensar com vocês o que é que mudou no mundo, nas sociedades, desde que esse princípio foi consolidado. Meu terceiro ponto é a respeito do Brasil e no que ele realmente é diferente dos Estados Unidos. Esse ponto em particular é o ponto-chave que me parece o Glenn não compreende. Mas a gente tem de falar, e aí é onde eu encerro o 4º ponto, sobre o poder do ministro Alexandre. Então, para o nosso caso aqui, para o nosso argumento, a história começa com um juiz da Suprema Corte americana chamado Hugo Black. Ele é o cara que começou esse processo de ampliar a leitura do direito à liberdade de expressão. E os princípios que ele tentou seguir vieram do filósofo inglês John Stuart Mill. Eu já falei por aqui do Mill várias vezes. Ele é o meu guia pessoal de valores. Bem, lá por meados do século XIX, mais ou menos na mesma época em que Karl Marx estava escrevendo, o Mill teve essa intuição a respeito da liberdade de expressão. É a de que, numa sociedade livre, existe um mercado de ideias. Para o Mill, as ideias mais radicais deveriam poder ser expressas livremente. Sim, mesmo as mais chocantes. Não vamos esquecer, gente, que só 50 anos atrás, quem defendesse o casamento entre 2 homens seria taxado de muito radical. Foi o extenso debate garantido em democracias pela livre expressão que permitiu a mudança das sociedades. Isso aí é o mercado das ideias em ação. Você chega lá na praça e diz para todo mundo, tem uma ideia aqui, quem quer? Alguns vão se chocar, outros vão contra-argumentar, vai ter quem se põe ao seu lado. E a ideia vai circulando, vai ganhando melhorias no debate público, até que foi esmiuçado o suficiente para a sociedade meio que decidir se incorpora ou se não. Esse livre mercado de ideias, ele garante que as melhores virão à tona e as piores com o tempo vão sendo descartadas. E assim a garantia de livre expressão faz sociedades avançarem. Então não tem limite? Tem. E olha, o Mill dava um exemplo bem concreto, tá? Ele contava uma historinha. Você pode publicar em texto que os vendedores de milho vivem da fome das pessoas mais pobres quando aumentam seus preços. Mas não pode gritar isso perante uma turba com raiva na frente da casa de um vendedor de milho. A mensagem é rigorosamente a mesma, mas quem lê um texto reflete. A mesma coisa dita no meio da multidão furiosa, com ancinhos, com foices, pode custar a vida de uma pessoa. A diferença é essa. O problema não está na mensagem, está no contexto em que a mensagem é emitida. O grande problema do argumento do Mill a respeito do mercado de ideias não é culpa dele. O mundo em que nós vivemos é que é muito diferente daquele que ele conheceu. Naquela época, para passar uma mensagem à frente, ou você imprimia um texto, ou então ia no Hyde Park, em Londres, botava um banquinho, subia e fazia o seu discurso para quem quisesse ouvir. As ideias que realmente circulavam eram as que dava para imprimir num panfleto, num jornal, num livro. Era pouca gente. A distribuição era feita por carroça ou por trem e a vida muito menos intensa. Coisa de anos para um livro ser lido por poucas milhares de pessoas e todos com muito tempo para refletir, para ponderar, para contra-argumentar. A gente não vive num tempo com poucas ideias circulando muito devagar e abundância de tempo livre para refletir. Todo dia de manhã, 3 polêmicas graves de alcance nacional estouram e se esgotam só no Twitter. Certamente aumentou o número de ideias interessantes circulando. Isso é bom. Mas o ruído aumentou muito mais, o que dificulta achá-las. Além disso, nossas ferramentas de comunicação hoje, elas vivem uma constante disputa de atenção. Somos incentivados pelas próprias ferramentas não a parar e refletir, mas sim ir para a próxima série, para o próximo vídeo, para a próxima foto. São ferramentas que manipulam nossos cérebros, fazem da gente ratinhos de laboratório compulsivos. Quero mais like, mais vídeo, mais seguidores, mais tweets. Tenho raiva, tenho ansiedade. Ratinhos de laboratório, gente. A única diferença é que não queremos queijo, queremos like. E se para ganhar mais likes temos que ficar apertando e apertando e apertando no mesmo botãozinho de próximo, a gente faz. Você, que estava no TikTok ou no Reels ainda há pouco, qual foi o primeiro vídeo que você assistiu hoje? Não lembra, né?
Eu também não. O ponto aqui é o seguinte: liberdade de expressão existe porque a ação de comunicar é um dos impulsos mais fundamentais que nos tornam humanos. Nos comunicamos o tempo todo, precisamos nos comunicar, é um direito humano. Mas ela também existe porque concluímos que sociedades abertas avançam mais do que ditaduras a partir do livre debate. Esse processo está quebrado porque se tornou uma forma de entretenimento, porque nas redes as militâncias todas usam como principal maneira de interceder num debate a intimidação, porque fundamentalmente o mundo mudou muito por conta de uma revolução tecnológica. Precisamos pensar mais sobre como podemos regulamentar as gigantes digitais para poder consertar o livre debate, porque ele está quebrado. Mas deixa eu voltar ao Glenn. Vamos pegar a ideia de dano do mil, porque é isso, né? O contexto em que uma ideia emitida, se vier a causar dano, pode justificar censura. E no Twitter defender que esse governo é ilegítimo. Falar no YouTube que a eleição foi fraudada é a mesma coisa que gritar na frente da casa do vendedor de milho que sua ganância mata pessoas. Quer dizer, no Twitter, no YouTube, essas pessoas estão instigando a massa a cometer um crime? Minha leitura é de que basta vermos o que aconteceu em Brasília no domingo, dia 8, para defender que sim. Gente que fica aparecendo na Jovem Pan, no Terça Livre, essas mesmas pessoas nas redes passaram os últimos anos incitando violência contra o Estado de Direito. O próprio Bolsonaro fez uma defesa pública a que se resistisse com armas às autoridades eleitas. Foi esse discurso repetido e repetido e repetido sem parar, de forma inclemente, de que é preciso provocar as Forças Armadas à ruptura institucional. Um grupo de pessoas vem incitando brasileiros ao golpe de Estado e essa ensinação culminou com o ataque de 8 de janeiro. Uma ação enérgica da Justiça que passa, inclusive, por impedir que a incitação continue, ela se fez necessária. No fim das contas, temos de um lado o direito individual à liberdade de expressão, do outro o direito da sociedade a viver numa democracia. O que custa mais caro para uma maior quantidade de pessoas? Tirar por um tempo o direito de um incitar ao golpe ou permitir que se tire de todos o direito a ter direitos? Sabe qual ponto me parece que me leva a discordar do Glenn? E aí a diferença, eu acredito, passa por em que mundo você foi criado? Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos têm histórico de violência por parte do Estado. Muita dessa história de violência nos Estados Unidos vem através de investigações policiais. O Estado abusa e não conta. Viola a privacidade, viola direitos. Se a gente está falando de Edward Snowden, se estamos falando da Lava Jato, a briga fundamental do Glenn passa pelo uso do poder do Estado contra pessoas. O J. Edgar Hoover, que dirigiu o FBI, a Polícia Federal deles, dirigiu por décadas, era um notório chantagista. Nem presidentes ousavam desafiá-lo. Plantava escutas ilegais a toda hora. É o caso também da prisão de Guantánamo, que foi criada num momento de excepcionalidade e 20 anos depois mantém ainda gente presa sem qualquer julgamento. Esse é o cenário em que militantes dos direitos civis americanos, como Glenn, atuam. É um país com histórico de abuso do poder do Estado contra indivíduos. Aqui no Brasil, nosso problema, infelizmente, é muito mais rasteiro. Na história da República, sofremos 7 golpes militares. 7. Por 7 vezes, a Constituição foi rasgada pela força militar para a implantação de um regime novo. Dessas 7 vezes, só em uma se implantou um regime mais aberto. Foi em 1945. Em todas as outras, mudamos para regimes mais fechados, com menos direitos, com mais violações. Aqui no Brasil, o abuso de poder do Estado contra indivíduos acontece, mas aqui também temos a modalidade de abuso do poder do Estado contra toda a sociedade. Aqui nós temos ditaduras. Os americanos não sabem o que é isso. Vejam, a justiça brasileira tem muitos problemas graves com o devido processo legal. A quantidade de gente pobre preta que é presa e não faz sequer uma audiência de custódia é imensa. Nossa democracia tem muitos problemas estruturais sérios que persistimos em ignorar. Mas olha, o que a justiça brasileira nunca fez foi um golpe de Estado.
Acho que é isso que o Glenn tem dificuldade de compreender. Me parece que ele não entende o tamanho do risco. E não é só isso. Parte do que explica o imenso poder que Alexandre de Moraes criou para si mesmo nesses últimos anos é o fato de que não temos um Procurador-Geral da República. A estrutura do Estado responsável por trazer acusações à Justiça contra o governo é a PGR. Jair Bolsonaro a neutralizou, botou lá na cabeça um sujeito cujo trabalho é deixar o governo fazer o que quisesse. Bolsonaro passou todo o período do seu governo agindo contra os princípios da Constituição, contra o meio ambiente, contra a garantia de saúde da população, contra a integração daqueles com pouco espaço na sociedade. São apenas exemplos, tá? Nenhum desses pontos tem a ver com a ideologia do governo. São garantias estabelecidas pela Constituição. É irrelevante o que pensa o presidente do momento. Augusto Aras não mexeu um dedo para exigir do governo na Justiça que seguisse os princípios da Constituição. Então, sim, existe um processo contra os movimentos antidemocráticos no Supremo que foi criado pelo próprio Supremo e que não devia. Mas foi porque um presidente que pretendeu romper a democracia neutralizou a Procuradoria-Geral da República, neutralizou a Câmara dos Deputados, contou com a inação das plataformas digitais e se o Supremo não faz nada, a gente estaria ainda numa democracia hoje? Vejam, um grupo de empresários conversa no WhatsApp, fica reclamando uma intervenção militar, um ou outro pede um golpe se Lula for eleito. Bobagens ditas no WhatsApp. Isso não deveria exigir que Polícia Federal batesse porta em porta em operação de busca e apreensão. Agora, se esses caras graúdos não tivessem tomado susto no primeiro semestre, o bolsonarismo teria tido muito mais dinheiro durante a campanha para atividades ilegais. Várias pessoas foram tendo suas contas nas redes sociais bloqueadas, uma atrás da outra. Mas o que essas pessoas estavam fazendo? Afirmando que a eleição era fraudada, que Lula não podia ser candidato legalmente. E quem pode hoje dizer que os alertas que eu e muitos outros passamos o ano passado, o ano retrasado, inteiros fazendo eram exagerados? A continuidade de um discurso golpista levou à tomada da sede dos três poderes, levou a um ponto tal que o exército deixou o ataque acontecer e que o exército botou tanques de guerra contra a polícia para proteger golpistas. Olha, para a história do Brasil, e quem tem coragem de dizer que isso não quer dizer nada? Isso quer dizer tudo. A democracia está sob ameaça. Não dá para dizer de peito aberto que podemos confiar nas Forças Armadas. Não dá para confiar nos militares. A ideia com a qual filósofos como Karl Popper e John Rawls trabalham, a do paradoxo da tolerância, é de que liberdades democráticas não podem ser usadas num ataque à democracia. Isso quer dizer, sim, que sempre dentro da legalidade, a justiça pode forçar a mão em defesa do regime. Pode não. Deve. A primeira obrigação de uma democracia é se manter democracia. O erro do Glenn, me parece, fundamentalmente é esse. Ele não entende a natureza do Brasil. Ele não consegue lidar com a ideia de que democracias acabam mesmo de um dia para o outro. A gente, como nação, já viveu isso tantas vezes que não dá nem para exagerar na preocupação. O Glenn está preocupado com J. Edgar Hoover no comando do FBI. A gente está preocupado com Filinto Miller, com Carlos Alberto Brilhante Ustra. O buraco aqui é muito mais embaixo. Agora, a justiça tem dívidas para com a sociedade. O momento golpista ele vai passar. 1, 2 meses, vai passar. Quando passar, quando acalmar, o Supremo vai ter também de baixar a bola. Tomar mais decisões colegiadas, dar transparência às suas razões, ser menos intempestivo. No Brasil, o devido processo legal nunca foi garantido. A Constituição também o promete. A diferença da Lava Jato é que na Lava Jato o devido processo passou a ser negado também a empresários ricos e políticos poderosos. Não era mais só coisa de rapazes pretos e pobres. A Constituição não promete? Só vamos ser um país decente quando tivermos forças armadas democráticas. Ainda não temos. Mas isso vale também para uma justiça mais democrática.